tarde, queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem, saiu o resultado da tomografia que eu fiz do abdômen superior e do tórax. Bem, queridos, para a honra e glória do Senhor, o resultado foi favorável, viu? Bem, milagre, né? Milagre não se explica, se crê. Apesar de eu ter sentido aquela dor forte no fígado, que me levou para a emergência, que poderia me levar a óbito, né? Você viu o vídeo anterior e você viu como foi grave a situação que eu compartilhei, né? Aquela dor que eu senti no fígado é um dos sintomas de metástase avançada no fígado. E o próprio exame de sangue, quando eu fui na emergência, mostrou que realmente era uma dor decorrente da metástase, que estava muito acelerada. Mas para a honra e glória do Senhor, queridos, Jesus é lindo, Ele é fiel, né? Ele é maravilhoso. Só Ele tem esse poder. O resultado da tomografia mostrou que houve uma regressão do tumor. O tumor diminuiu. Você acredita nisso? Ele diminuiu. Se você lembra, eu compartilhei que a tomografia eu fiz um dia depois da consulta. E foi exatamente no dia que eu não estava sentindo mais nada, porque no dia da consulta, Jesus levou todos os incômodos que eu estava sentindo. A dor forte ele já tinha levado, né? Acho que em 4 dias anteriores, né? Mas no dia da consulta, ele levou os incômodos que eu estava sentindo. Se você não sabe quais são os incômodos, dá uma olhadinha no vídeo anterior que você vai entender. E a tomografia foi no dia posterior à consulta. Ou seja, o Senhor já tinha feito um mover lindo. No dia da consulta, eu já não tinha mais nada. Vou falar para você, nem precisava de tomografia, mas como o médico passou, eu fiz. E apareceu lá, queridos, que o tumor diminuiu. Como Jesus é lindo. Como Ele é lindo, como Ele é fiel, como Ele é poderoso, né, queridos? Ele é maravilhoso. Diminuiu. E a outra notícia linda é a questão do pulmão, né? Não sei se você lembra, eu falei que eu estava com uma respiração antes da consulta. Até um dia antes da consulta, eu estava com a minha respiração muito estranha. Queridos, um mal-estar, sabe? No pulmão, muito estranho. Qualquer movimento que eu fazia, uma caminhadinha, eu ficava... Algo estranho estava acontecendo no meu pulmão. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor fez algo extraordinário. Ele fez uma cirurgia no meu pulmão. Ele fez uma cirurgia porque o exame mostra agora... Eu já fiz 4 tomografias, 4 tomografias, né? Não, perdão, 3. Essa tomografia agora mostrou que há uma estria no meu pulmão. E se você for pesquisar o que leva a um pulmão a ter estria, é uma cicatriz. A cicatriz, assim, cicatriz é o que? Algo que foi resolvido. Eu vou falar para você, eu creio que foi o próprio Deus que fez essa cirurgia. Porque a cicatriz, você sabe, qualquer cicatriz que você tenha no corpo foi decorrente de algo profundo. Porque ferimentos leves não geram cicatriz, não é isso? E eu creio que o Senhor fez essa cirurgia, sabe? Porque depois da consulta eu já não estava sentindo mais nada, minha respiração estava normal, eu estava normal, queridos. Aquele mal-estar no pulmão não existia mais. Então o Senhor fez esses milagres, né? E por isso que eu venho falando para você. A Bíblia diz que o justo não temerá mais notícias, porque confia totalmente no Senhor. E como diz essa frase aqui da minha blusa, a gratidão muda tudo. A gratidão muda tudo, queridos. O fato de eu ter saído do INCA,
agradecendo a Deus por eu estar com a costela normal, sem fratura. O fato de eu sair do INCA agradecendo a Deus porque eu não tinha água no pulmão, porque o médico suspeitou que havia água no pulmão porque eu estava respirando muito estranhamente. Eu estava muito cansada, sabe? Um mal-estar impressionante. Eu comecei a agradecer, Senhor, obrigada pela minha costela estar intacta. Obrigada porque eu não tenho água no pulmão, Senhor. Muito obrigada. Queridos, o fato de eu ter agradecido por esses 2 motivos, o Senhor resolveu a questão do fígado. Ele resolveu, ele fez o que só ele podia fazer. Queridos, porque você pode pesquisar, eu já pesquisei. O fígado, de todas as quimioterapias que existem no mercado, o fígado é bem resistente a elas. Ou seja, a medicina não tem como fazer milagres não, queridos. Com relação ao fígado, o tratamento é bem restrito. Mas quem crê em Jesus é operado pelo médico dos médicos. O médico dos médicos, que é o Senhor Jesus, ele faz esses milagres, essas coisas lindas, né? Que só ele pode fazer. Então ele resolveu a minha questão do fígado. Quando eu saí do INCA, eu não compartilhei isso no vídeo anterior, mas foi o próprio Espírito Santo de Deus que colocou na minha mente, veio assim na minha mente essa frase que eu declarei. O que é um fígado com metástase para um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra? Não é nada, não é nada, queridos. Foi o próprio Espírito Santo que trouxe no meu coração essa frase, sabe? E eu declarei lá. Aí você pode dizer, você sentia isso, Simone? Você sentia que ia ser resolvido? Não, queridos. Fé não é sentimento. Fé, você decide acreditar no que está escrito. E está escrito que Jesus levou sobre ele toda a dor e toda a enfermidade. Pelo que ele passou na cruz, já fomos curados. Isaías 53, verso 4 e 5 diz isso. Então, a gente precisa crer. E no momento que eu comecei a agradecer ao Senhor, mesmo sabendo que o fígado, né, estava comprometido, estava muito grave a situação do fígado, quando eu comecei a agradecer, dias depois, o Senhor fez esse milagre. Ele restaurou. Ele fez regredir o tumor. Aí você pode perguntar, e você mostrou para a médica, Simone, o que a médica falou? A médica não entendeu nada. Ela pegou o laudo e falou assim, mas você teve aqui na emergência por conta de uma dor no fígado, né? A sua tomografia está dizendo que o fígado está melhor, que o tumor diminuiu. Eu falei, graças a Deus, doutora. Ela, mas que estranho, né? Aí eu falei, pois é, milagre, né? Milagre não se explica, milagre se crê, né, queridos? Deus é fiel, viu? Ele é maravilhoso, só gratidão a Ele. Então, por isso que eu venho declarando para você. Independente da notícia que você receba, você precisa confiar no Senhor. Porque está escrito que o justo, ele passa por muitas aflições, mas de todas o Senhor o livra. De todas as aflições. O justo pode passar por muitas aflições, como todos nós passaremos, não é? Está escrito, já mal chega para todo mundo, mas está escrito que aquele que crê no Senhor Jesus, o Senhor livra ele das aflições, né? Ele é fiel, amém, queridos? E está escrito também em Isaías 64, no verso 4, diz assim, desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Sim, queridos, ele trabalha para quem espera nele, e quem espera nele são aqueles que confiam nele.
E se você confia no Senhor, você vai viver o sobrenatural. Você vai viver os milagres, porque a palavra do Senhor opera na vida daqueles que creem. Amém, queridos? Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.